Bom, vindo para o dia de hoje, nós não tivemos um calendário econômico na Ásia, né? A gente teve um fechamento na Ásia, onde Xangai ficou 0,72 de queda, Hang Seng 0,54 de queda, Nikkei 0,73 de queda e o Kospi 1,61 de queda também. Só o S&P australiano que fechou 0,24 de alta. Vamos dar uma lida aqui com o que foi trazido referente à Ásia. Bolsas asiáticas voláteis em meio a dúvidas sobre cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. As bolsas asiáticas oscilaram em meio a crescentes dúvidas sobre o frágil cessar-fogo na guerra entre Estados Unidos e Israel. Claro, Estados Unidos e Israel contra o Irã. A repercussão dos preços do petróleo com o Estreito de Hormuz fechado também acionou alerta. Os mercados regionais permaneceram praticamente estagnados após uma forte alta impulsionada pelo apetite ao risco na sessão anterior. Aí ele comenta aqui dos percentuais, mas enfim, tudo que a gente já falou aqui anteriormente. Na Europa, nós tivemos alguns dados econômicos, como eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente teve produção industrial na Alemanha, que veio mais negativo do que o esperado. Importação e exportação vieram melhores do que o esperado. Mas esses dados, eles são menos relevantes, né? Eles têm uma importância menor. E mesmo assim, eles vieram não tão discrepantes aí. Então, isso já mostra que isso não é o que está fazendo o preço na Europa. Eurostoxx aí nesse momento 0,70 de queda, índice inglês 0,25, o índice alemão 0,80, o índice francês 0,58, o índice espanhol 0,15 e o índice italiano 0,05 de queda. Vamos dar uma olhadinha sobre o que eles passaram aqui. Bolsas europeias devolvem parte dos ganhos da véspera diante do cessar-fogo frágil. As bolsas europeias devolvem parte dos ganhos, dos fortes ganhos na véspera diante da percepção de fragilidade do cessar-fogo provisório entre Estados Unidos e Irã. O clima otimista da véspera mudou depois que Israel continuou atacando o Líbano, colocando o acordo em risco. As ações dos segmentos industrial de viagens, financeiro e de tecnologia estão entre os destaques negativos do dia, enquanto os papéis do setor de energia lideram as altas, impulsionados pela subida do preço do petróleo. Claro, né, o petróleo caiu muito ontem, hoje ainda sem uma continuidade, né, de novos fatores que vão melhorando o cenário, ele sobe um pouco, a gente vai chegar e falar sobre o petróleo também. Futuro das ações americanas, a gente vê um viés um pouco mais negativo, mas de uma certa forma está misto. A gente tem Nvidia 0,38 de queda, Apple 0,42, Google 0,35. Na outra ponta, a Amazon 1,83 de alta, Meta 2,14 de alta, Microsoft praticamente no 0 a 0, né, 0,04, e o setor de energia aqui também mais positivo. O dólar estável, mas um pouco mais negativo, a gente tem o DX nesse momento 0,23 de queda. O dólar frente ao euro 0,20 de queda, o dólar frente ao iene 0,23 de alta, o dólar frente à libra 0,19 de queda, frente ao dólar canadense 0,02 de queda, frente à coroa sueca 0,02 de queda e frente ao franco suíço 0,13 de queda. Então a gente vê um viés mais negativo para o dólar, mas dentro de uma certa estabilidade. Entre os emergentes, o dólar positivo, quer dizer, negativo frente ao peso mexicano, 0,03. Aqui no Brasil, a gente tem, no momento, o dólar praticamente no 0 a 0. Frente ao dólar canadense, australiano, 0,02 de alta, lira turca, 0,17 de alta, rupiah indiana, 0,47 de alta, frente ao yuan chinês, 0,09 de alta, frente ao range sul-africano 0,33 de alta e ao rublo russo 0,68 de queda. A gente vê entre os emergentes não tão negativo, né? A gente está mais estável ainda do que dentro do DXY da sexta.
Então, eu diria que o dólar, de uma maneira geral, está mais estável, um viés um pouco mais negativo dentro da cesta DX e mais estável ainda entre os emergentes. Quando a gente olha para os treasuries, de 2 anos, 0,55 de queda, o de 10 anos, 0,16 de queda, e o de 30 anos, 0,16 de queda também, ainda com um cenário, corroborando ainda um cenário um pouco mais positivo, né, na correlação primária, mas tudo muito perto da estabilidade, o que, eventualmente, dependendo do que a gente tiver, por exemplo, no calendário econômico, pode mudar um pouco esse cenário, tá? Petróleo, WTI, nesse momento, 5% de alta e o Brent 3,38% de alta também. Vamos dar uma olhadinha aqui em relação ao petróleo. O petróleo volta a se aproximar dos $100 por barril após tombo recorde. Os contratos futuros do petróleo avançam nesta quinta-feira, depois do tombo recorde na véspera, e voltam a se aproximar da cotação de $100 por barril, diante das incertezas geopolíticas no Oriente Médio. O Irã fechou novamente o Estreito de Hormuz, alegando que diversos termos do cessar-fogo temporário firmado com os Estados Unidos foram violados, trazendo mais preocupações sobre o risco no abastecimento da commodity. Ontem, Israel lançou seu maior ataque contra o Líbano depois do início do conflito da região, enquanto Donald Trump ameaça ataques maiores e mais fortes se o acordo falhar. E aí ele fala sobre os percentuais do petróleo, certo? Ouro nesse momento 0,20 de queda e o minério de ferro 2,53 de queda também. Bitcoin nesse momento, né? Criptoativos, na verdade, todos caindo. Bitcoin 1,21 de queda, Ethereum 3,30 de queda, Cardano 2,55 de queda e Solana 2,70 de queda. O VIX, nesse momento, está subindo 0,81, então ainda trazendo... Você vê que, assim, por exemplo, quando a gente olha para os treasuries, ele corrobora com o cenário positivo, né? Quando a gente olha para o VIX, ele corrobora com o cenário negativo. Quando a gente olha para o DX, ele corrobora com o cenário positivo. Quando a gente olha entre os emergentes, ele corrobora com o cenário negativo. Em dias como esse, a gente vê que o mercado não está com um direcional claro. E a gente precisa ter a capacidade de interpretar isso. Ah, beleza, ó. Para esse momento, não há um direcional no mercado. Então, eu preciso ficar mais atento ao formato que eu vou atuar dentro do mercado, né? Talvez regiões de suporte e resistência, obviamente, baseado na técnica que vocês utilizam, tenham um risco-retorno melhor, porque o mercado não tem tanto motivador para continuar em uma direção ou em outra. Claro que depende do momento, né? Vou falar aqui do calendário econômico. Dependendo do calendário, a gente pode, num determinado momento, ter uma movimentação e até mesmo um direcional. Vai depender muito do que vier, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. E aí a gente vem pro calendário de hoje. O que nós temos hoje? PCE. Alguém aí sabe me dizer o que o PCE o que é o dado do PCE? É um dado de trabalho, é um dado de inflação, é um dado de emprego? Falem aí para mim no chat. Ó, o Fernandes XZ8409. Bom dia, Fernandes. É importante vocês saberem disso, viu? Óbvio que a gente está aqui para dar todas as informações, mas no dia a dia a gente tem que ter a capacidade de entender, né, o que vai sair, qual o impacto que isso vai ter dentro do mercado, tá? Bom, o PCE nada mais é do que o principal dado de inflação dos Estados Unidos. Por que eu falo que é o principal? Porque o Fed, que é o Banco Central Americano, já falou diversas vezes sobre a importância que o PCE tem para o Banco Central Americano. A análise da inflação do dado do PCE, ela tem uma assertividade maior porque ela dá um peso menor para os itens mais voláteis e isso acaba trazendo uma assertividade na inflação em relação a esse dado, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter esse dado referente a fevereiro, tá? No núcleo, e aí tem o anual.
E aí, o que é importante a gente ter em mente? Expectativa 0,04 no núcleo, no cheio 3%. E, bom, se a gente tiver um PCE mais forte, mais alto do que a expectativa, isso provavelmente vai trazer um cenário negativo no mercado. O mercado já espera que venha um pouco mais alto, porque quando a gente fala de fevereiro, ainda não teve um impacto tão relevante em relação à guerra. Mas, se vier um dado mais alto, ele empurra o cenário já para um direcionamento mais negativo, considerando que os próximos meses, março e abril, já vão ter um impacto muito mais forte em relação aos reflexos da guerra. Então, muito provavelmente, esse dado ele não tem muito espaço para trazer uma positividade para os mercados. Ele ou vai deixar o mercado mais ou menos na toada que está, dentro de uma certa lateralidade, ou ele, se vier mais forte, vai empurrar e vai acentuar um pouco mais um cenário negativo. Essa é a minha expectativa para esse dado. E por que, Fernando, é a sua expectativa? Porque mesmo que venha um dado muito positivo, ele ainda não captou, muito positivo não, né? Quando eu falo positivo, é um PCE mais baixo. Ele ainda não captou todo o impacto da guerra, porque não há dúvida que a guerra vai trazer um impacto para a inflação. Então, não consigo enxergar um dado que traga algum impacto positivo para o mercado, tá? Vamos acompanhar para a gente poder ter certeza de que realmente esse vai ser o cenário. Bom, já comentei com vocês do VIX, nesse momento subindo aí 0,57. A FedWatch, como eu falei, voltou, né? Estava sendo precificado um corte para setembro de 27, voltou para março de 27, aí o decorrer da guerra que vai trazer para a gente se isso tende a ficar voltando, né? Obviamente, se o cenário da guerra melhorar, vai cada vez trazer esse próximo corte de juros para mais perto, a depender da expectativa de quando a guerra vai acabar, Estreito de Hormuz e assim por diante, beleza? Bom, além do PCE, a gente tem o PIB, mas esse PIB, pessoal, ele é do quarto trimestre de 2025. Então, ele não tende a trazer tanto reflexo, tá? O mais importante de fato é o PCE. O PIB não vai trazer um reflexo muito significativo, porque é um dado muito retrovisor. O dado mais importante, de fato, é o PCE. Certo? Dúvidas? Deixa eu ver se eu anotei aqui mais algum ponto para compartilhar com vocês. Eu mantenho aqui, pessoal, acho que é muito importante a gente ficar com esse reflexo em mente. O que é o que vem na parte seguinte, né? Vai vir um PCE, vamos ver como vai vir, vamos ver se vai acentuar muito esse cenário negativo ou não, tá? E aí o mercado vai ficar se perguntando e a gente tem que ficar atento às notícias. Cadê a abertura do Estreito de Hormuz? O cessar-fogo estava condicionado a isso. Onde está essa abertura? E tudo que vá contra isso, como novos ataques, como declarações de não abertura do Estreito, tende a minar esse cenário que desde ontem, né, queria estar um pouco mais positivo e hoje já começa a arrefecer. Então esse é o viés que a gente que está aqui atuando no dia todo precisa ter. Ó, saiu aqui um highlight, né, do Hassett. A Ásia está passando por uma verdadeira dor, porque está ficando sem petróleo. Tem sido muito menos perturbador nos Estados Unidos. Há um custo mais caro, né? Que os Estados Unidos realmente pode produzir mais, mas a produção do petróleo americano é mais cara, e aí isso impacta na inflação. Então, tem lá seu viés ruim, né? Essa visão. Mas, enfim. Bom, pessoal, então partindo aqui para os finalmente, eu vou ser um pouco mais sucinto hoje. Eu preciso sair um pouquinho mais cedo. E o que acontece? Bom, aqui a gente tem o QR Code que está aí na tela. Vocês podem escanear o QR Code do DT e lá vocês vão ter acesso à plataforma por 30 dias gratuitos, tá? Bom, o que é o Diário do Trader?
é uma plataforma de análise de performance. Vocês vão fazer esse cadastro, vão ter direito a 30 dias gratuitos, vão importar suas operações ou conectar diretamente com a sua conta da B3. Lá dentro, pessoal, vocês conseguem ter, depois que vocês importam as operações, um raio-x completo da sua performance, mostrando de forma muito objetiva onde você está acertando e onde você está errando no seu operacional. Esquece, a vida do trader não é só clicar. Você precisa entender se o clique que você está dando ele está sendo certo ou errado. E aqui é dentro do diário do trader que você vai conseguir enxergar isso, tá? Você também consegue inserir análises personalizadas, ou seja, colocar por operação como você estava se sentindo, ou qual foi a estratégia que você utilizou, e lá no raio-x você consegue enxergar quando essa estratégia funciona melhor, quando ela não funciona e assim por diante, tá? Você também vai receber diariamente o seu panorama, tá? Aqui, ó, vem esse documento todos os dias diretamente no seu WhatsApp, e aí nesse panorama você tem o saldo da semana, o saldo do mês, o risco-retorno, qual o percentual de assertividade que você precisa ter para ser rentável, se você não estiver sendo ainda, a janela que você deve atuar para aquele dia, para aquela semana, quais horários e assim por diante. É muito completo e vocês vão receber todo dia por WhatsApp. Painel de highlights está dentro do raio-x e você consegue visualizar todas as informações de maiores destaques do seu operacional. Controle de assertividade e relação. Então, dentro da sua relação de risco-retorno, quanto você precisa ter percentual de assertividade para ser rentável no mercado. A maioria dos traders não tem a mínima ideia do que é isso e a gente consegue trazer aqui. Tem análise de payoff, eu já falei da integração direta com a B3, e a gente tem, para alguns planos que são contratados, o plano de trade que a gente faz juntamente com o trader. É como se fosse uma mentoria onde a gente consegue criar esse plano de trade para vocês. Beleza? Então, pessoal, convido todos a participarem, o QR Code está na tela, tá? E, por hoje, fiquem muito atentos ao noticiário e agora às 9h30 ao PCE, tá? Ele vai mostrar para vocês algum direcionamento, eventualmente, não vejo como uma possibilidade disso trazer algo positivo para o mercado, e depois disso a gente vai ter vai ter que ficar atento aí aos próximos passos da guerra, beleza? Fala, Robert, tudo bom, meu irmão? Fala, meu irmão, tudo maravilhoso, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado aí por você ter conseguido entrar um pouquinho mais cedo aí. Tamo juntos, E tamo junto. Eu vou cara. nessa aí, mas Valeu, um ótimo irmão. dia de trades aí para vocês e para toda a nossa audiência, tá bom? Show de bola. Valeu, Abraço. Fernando. Vai com Deus aí. Valeu, irmão. Bom dia, galera.